Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus. Esse mês estamos estudando sobre a Igreja de Cristo. E hoje vamos estudar um texto muito especial, que é Hebreus 10, de 19 a 25. É um texto maravilhoso da Bíblia. Esse texto nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Pai eterno, essa é a tua palavra, nós somos o teu povo e nós te pedimos a qualquer um que ouvir essa meditação da tua palavra, que a tua palavra, que o teu Espírito ministre aos nossos corações e que a tua palavra encontre lugar e guarida em nosso coração, em nossa vida, para se transformar em modo de viver, para que busquemos te agradar em tudo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hebreus, irmãos, é uma carta que nós não sabemos quem escreveu, Hebreus, mas sabemos que ela foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo que diante das perseguições estavam se sentindo tentados a retornar ao judaísmo, estavam querendo voltar ao judaísmo por causa das lutas, das dificuldades que se apresentaram. O escritor de Hebreus, portanto, escreve essa carta para esses cristãos, dizendo para eles: fique firme. E o argumento dele é o seguinte: não volte. Não volte, porque você estará voltando para o que é pior. Fique, porque o cristianismo, porque Cristo é muito melhor. Porque Cristo é muito melhor. E o argumento dele é a revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Ela é superior à revelação de Deus por meio dos profetas. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Arão. Cristo, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio do judaísmo. E entre outras coisas, porque o sacrifício apresentado pelo sacerdócio de Cristo é um sacrifício superior, é um sacrifício único, perfeito, completo, eficaz. Não precisamos mais de outros sacrifícios. O sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, ele é suficiente. E é muito interessante, irmãos, porque Hebreus mostra que Jesus é o sacerdote e Jesus é o sacrifício. E é exatamente por isso que muitas versões, eu não sei se é a sua, mas olha aí como que começa o versículo 19. Algumas versões começam dizendo assim: sendo assim, retoma tudo o que ele disse. Quer dizer, se nós temos um Cristo, um mediador superior a tudo do judaísmo, se nós temos um sacrifício superior, único, eficaz, que dispensa qualquer outro sacrifício, por que você quer voltar? Fique firme, fique firme. E esse texto, irmãos, vai nos dar 4 coisas importantes para nos mantermos firmes com o Senhor e não querermos voltar para o mundo. Fique firme. Nosso texto começa dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
Para entender esses versículos que são lindos, nós temos que voltar ao Velho Testamento. E lá no Velho Testamento nós aprendemos que uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que era uma tenda dentro da tenda. E ele entrava somente uma vez por ano, somente ele entrava para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, para derramar sangue sobre o propiciatório pelo pecado do povo. A história diz que por um tempo os judeus, o povo de Deus tinha o costume de colocar guizos na roupa do sumo sacerdote e amarrava ele com uma corda na cintura, porque quando ele entrava, se ele não entrasse purificado dos seus pecados, ele morria lá dentro e eles não podiam entrar, porque eles morreriam. Então eles puxavam ele com aquela corda quando os guizos paravam de tocar. Então, irmãos, o que é que esse texto está dizendo? Ele está nos lembrando também de outra coisa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se abriu de cima embaixo. Olha o que o nosso versículo diz. Eu vou ler de novo para os irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não precisa mais ter medo, porque o véu que separava o lugar santo, do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, se rasgou quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. É por isso que o texto bíblico diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que se rasgou. Isto é, pela sua carne, porque quando Jesus deu seu corpo, quando ele morreu na cruz em nosso lugar, o véu se rasgou. Podemos entrar na presença de Deus, podemos ter intimidade com Deus. Não precisamos, irmãos, de intercessores. Você não precisa, como muitos acham que precisam, pedir a Maria que interceda por você a Deus. Não, nós podemos nos achegar a Jesus. Nós não precisamos mais de intercedores, é por isso que intercessores, por isso o nosso texto diz, entrando, irmãos, com intrepidez, sem medo, na presença do Senhor. Você pode estar com o Senhor e entrar na sua presença em oração, em adoração, onde você estiver, porque temos um sacerdote superior. Por isso, fique firme. E agora ele vai nos dar esses 4 itens essenciais para que nos mantenhamos firmes com o Senhor, sem voltar ou querer voltar ao mundo. E o primeiro deles, ele diz no verso 22, aproximemo-nos com sinceridade de coração. Irmãos, acheguemo-nos a Deus com coração sincero e com absoluta certeza de fé, com uma vida pura diante do Senhor. Tenhamos em nossa mente que o Senhor quer um povo puro e santo para Ele. Então, todos os dias temos que pedir ao Senhor, Senhor, me purifica, me limpa. E a Bíblia nos ensina que a Bíblia nos ajuda a limpar o nosso coração, a limpar a nossa mente, o estudo da palavra de Deus. Então, aproximemo-nos de Deus, dia e noite, a todo instante, a cada minuto de nossa vida, aproximemo-nos de Deus, não do mundo, irmãos. Se lembra, quanto mais próximo do mundo você está, quanto mais você ama as coisas do mundo, mais você estará longe do Senhor. Quanto mais você ama o Senhor, quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você fala com Ele, quanto mais você ama a sua palavra, mais você se aproxima de Deus e o mundo se torna uma nuvem para você distante, porque estamos nos aproximando do nosso Deus. A segunda coisa que está no versículo 23, guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, a Bíblia nos fala que não devemos ter um coração dúbio, duvidoso, mas devemos ter convicção. Lembra, o texto bíblico faz
Confissão da esperança, guardemos firmes a confissão da esperança. Firme a esperança, quando ele fala em esperança, ele não fala numa perspectiva, ele fala de algo certo. Esperança na Bíblia, irmãos, não é uma possibilidade, esperança na Bíblia é uma certeza. É por isso que o texto bíblico diz, por quê? Porque quem prometeu é fiel, é fiel. Em Cristo somos resgatados. Em Cristo, irmãos, somos levados para junto do Pai. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa salvação. Então, fique firme, guarde firme a esperança. Mas não, irmãos, uma esperança vacilante, que não é esperança bíblica. Né? Uma perspectiva, quem sabe isso vai acontecer. Não, irmãos, temos que crer. A Bíblia diz que se cremos no Senhor Jesus, Ele nos salva. Essa é a promessa bíblica. Essa é a promessa de Deus para nós. Então vamos confiar firmemente, porque quem prometeu é fiel. A terceira coisa, o texto bíblico diz, e consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos, irmãos. Esse texto, ele está nos falando da perspectiva da igreja. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. É maravilhoso isso. Lembra, irmão Tiago, no versículo 1, 27, ele diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Olha como esse versículo de Tiago, de certa forma, resume, você vai ver, esse texto esses 4 dicas de Hebreus. A primeira orientação de Hebreus é, fique firme. Como? Guarde, aproxime-se com sincero coração do Senhor. Segundo, guarde firme a confiança. Guarde no seu coração. Todos os dias, Senhor, me ajuda a confiar, a crer em Ti todos os dias. E Tiago, ele diz assim, a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo. Aproxime-se de Deus e guarde firme a confiança. Isso, irmãos, esse é o segredo para se guardar incontaminado do mundo. Os irmãos percebem isso? E a segunda orientação de Tiago é ir visitar os órfãos e as viúvas. E as 2 últimas orientações de Hebreus são, a primeira, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, para nos estimularmos, para nos ajudarmos, para nos fortalecermos, para nos apoiarmos, irmãos, nos momentos de luta. Esse é um dos papéis da igreja, esse é um dos porquês que Cristo criou a sua igreja e nos deixou a sua igreja. Quando Cristo estava aqui, ele disse aos seus discípulos, saiam de 2 em 2. É a igreja caminhando junta, é a igreja se fortalecendo. Quando Paulo foi para a obra missionária, ele foi enviado pela igreja. Paulo tinha muitos dos pastores da primeira geração da igreja de Cristo, eram pastores que caminharam com outros homens de Deus, e alguns com Paulo, como Timóteo, que foi um pastor que foi ensinado por Paulo. É a igreja se fortalecendo, é a igreja se ajudando os novos convertidos na fé, ajudando aqueles que estão vacilantes. Consideremos-nos também. Irmãos, são 4 orientações. Como nos manter firmes no caminho do Senhor e não querer voltar para o mundo. Primeira, aproximemo-nos com sincero coração.
Segundo, guardemos firme a convicção que temos da esperança do nosso Deus. Terceiro, estimulemo-nos ao amor e às boas obras. E quarto, e não deixemos de nos congregar como é costume de muitos. Lembra, eu falei para você que as duas últimas eram um resumo do que Tiago resumia isso. Tiago diz que a verdadeira religião é guardar-se incontaminado, e a segunda coisa é visitar os órfãos e as viúvas. É a relação com a igreja de Cristo, é cuidar uns dos outros. E é por isso que a quarta orientação do escritor de Hebreus ao povo, para que eles ficassem firmes, é: não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Façam admoestações tanto mais quanto vedes que os dias se aproximam. Irmãos, o dia do Senhor se aproxima. Fiquemos firmes com o Senhor. Não deixe, meu irmão, essa crença de que você pode ser crente dentro de casa, de que você pode servir ao Senhor sem amar a sua igreja, enganar você. Isso é artimanha de Satanás. Não se deixe enganar. Eu quero terminar lendo uma parte de uma letra de um hino que eu gosto demais, do Anderson Freire, que é A Igreja Vem. Ela diz assim: a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama a glória. Por quê? Porque a igreja vem arrebentando as portas do inferno, com barulho de milagres, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não povoaria o céu. Eu não teria forças para adorar, não haveria missionário em todo lugar, mas o plano não deu certo. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou. Surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. A igreja vem, meu irmão. A igreja deve seguir fazendo a obra de Cristo. A grande questão é: você é parte dessa igreja ou você decidiu lutar contra ela, se afastar dela, sair das trincheiras da guerra santa do nosso Senhor? Hoje, uma das armas que Satanás tem usado é a crença mentirosa de que podemos ser cristãos longe da igreja de Cristo. Não podemos. Precisamos da igreja de Cristo. Precisamos da igreja de Cristo. Olha o que essa música diz. Tentaram acabar com a base da igreja, mas sem ela a terra não povoaria o céu. Eu não teria forças para adorar e não haveria missionários em todo lugar. Deus abençoe você. Ame a igreja de Cristo, porque ela é de Cristo e é um presente dele para mim e para você. Deus abençoe você.